No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. E Deus passou a dizer: venha haver luz. Então veio a haver luz. Depois Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, primeiro dia. E Deus prosseguiu, dizendo: venha haver uma expansão entre as águas e ocorra uma separação entre águas e águas. Deus passou então a fazer a expansão e a fazer separação entre as águas que haviam de ficar debaixo da expansão e as águas que haviam de ficar por cima da expansão. E assim se deu. E Deus começou a chamar a expansão de céu. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, segundo dia. E Deus prosseguiu, dizendo: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. E Deus começou a chamar a terra seca de terra, mas o ajuntamento de águas chamou de mares. Ademais, Deus viu que era bom. E Deus prosseguiu, dizendo: faça a terra brotar relva, vegetação que dê semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se deu. E a terra começou a produzir relva, vegetação que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. Deus viu então que era bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, terceiro dia. E Deus prosseguiu, dizendo: venha haver luzeiros na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles terão de servir de sinais, e para épocas, e para dias, e para anos. E terão de servir de luzeiros na expansão dos céus, para iluminarem a terra. E assim se deu. E Deus passou a fazer os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem a terra, e para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, quarto dia. E Deus prosseguiu, dizendo: produzam as águas um enxame de almas viventes, e voem criaturas voadoras sobre a terra, na face da expansão dos céus. E Deus passou a criar os grandes monstros marinhos e toda a alma vivente que se move, que as águas produziram em enxames segundo as suas espécies, e toda criatura voadora alada segundo a sua espécie. E Deus pôde ver que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei as águas das bacias marítimas, e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, quinto dia. E Deus prosseguiu, dizendo: produz a terra almas viventes segundo as suas espécies, animal doméstico e animal movente, e animal selvático da terra, segundo a sua espécie. E assim se deu. E Deus passou a fazer o animal selvático da terra segundo a sua espécie, e o animal doméstico segundo a sua espécie, e todo animal movente do solo segundo a sua espécie. E Deus pôde ver que era bom. E Deus prosseguiu, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenham eles em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e os animais domésticos, e toda a terra, e todo animal movente que se move sobre a terra. E Deus passou a criar o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ademais, Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E tende em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e toda criatura vivente que se move na terra.